Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso renovado SBT Rio Grande, segunda edição. Muitas novidades, mas com a credibilidade de sempre. Você vai ver hoje a reviravolta em decisão judicial. Depois de condenado por juiz, motorista de aplicativo acusado de estuprar passageira é absolvido pelo Tribunal de Justiça. Em Porto Alegre, bandidos invadem casa e mantêm família como refém por quase uma hora. No interior, homem com capacete invade joalheria e em poucos segundos faz a limpa. No Vale dos Sinos, uma imagem incrível. Mulher que estava se engasgando é salva por um bombeiro. E ainda, confira como foi a estreia de André Har no SBT Rio Grande. De cenário novo, a segunda edição está no ar. Um motorista de aplicativo condenado por estuprar uma passageira foi absolvido pelo Tribunal de Justiça. Os desembargadores alegam que faltam provas, mas a decisão causa polêmica. O caso aconteceu na madrugada de 24 de fevereiro de 2017, quando um motorista de aplicativo aceitou uma chamada na rua João Alfredo, no bairro Cidade Baixa. Segundo o relato de testemunhas, a vítima saiu de uma festa bastante embriagada. A chamada do aplicativo foi solicitada por amigos, que inclusive colocaram a jovem dentro do carro. O motorista levou a passageira até a casa dela na zona norte de Porto Alegre. A jovem afirma que foi estuprada. Em depoimento, a vítima relatou que bebeu muito. Quando acordou, não sabia o que tinha ocorrido. Foi tomar banho, sentiu dores no corpo e teve então alguns flashes. Ainda segundo a vítima, o réu ficou com o celular dela e teria cobrado R$50 para devolver. O motorista perguntou se ela lembrava o que tinha acontecido e questionou se ela tinha alguma doença sexualmente transmissível. A defesa do motorista diz que o ato foi consensual e que ela estava consciente. O advogado reforça que não houve estupro e que não há qualquer prova ou testemunha presencial que indique o contrário. Ela convidou ele para entrar. Ela tomou a iniciativa e ela participou consensualmente na prática do ato. Em dezembro do ano passado, a Justiça condenou o réu a 10 anos de prisão. A defesa recorreu e os desembargadores decidiram agora, por unanimidade, pela absolvição. Na decisão, os desembargadores dizem que não ficou demonstrada a ausência de consentimento da vítima, porque não há provas de que ela estava embriagada a ponto de perder a consciência. Eles destacam que a vítima consumiu álcool voluntariamente e que não lembra de nada, e a condenação não pode se fundar em presunções. O Ministério Público recorreu da decisão porque garante haver relatos do estado alcoólico da jovem, o que comprova o estupro. Um dos amigos contou que a vítima estava tão alterada que não conseguia desbloquear o celular para chamar o aplicativo e que, ao colocar a jovem no banco de trás, ela teria desmaiado. Em verdade, a embriaguez dela, sim, foi uma embriaguez total e que ela não tinha a mínima possibilidade de oferecer resistência a qualquer ato que pudesse praticar com ela. Um caso como esse sempre vai chamar a atenção e causar polêmica na sociedade. Por quê? Porque ele depende da balança dos direitos em conflito. Por isso, existe na justiça brasileira a possibilidade de revisão em instâncias superiores, o que aconteceu agora, tanto para prender quanto para soltar uma pessoa acusada de crime. O Ministério Público irá recorrer e essa questão será analisada novamente e infinitas vezes, já que os graus de recurso são vários no judiciário brasileiro. A gente pode não concordar, achar estranho, mas não parece ser absurda não essa reviravolta, não é a primeira vez que isso acontece. Não conheço todos os detalhes do caso, mas concordo em tese com o que diz a promotora, que a partir dessa decisão, vítimas podem ser responsabilizadas
Portanto, cuidado, vamos seguir acompanhando esse caso. Novas reviravoltas são possíveis em outras instâncias. Isso não será a primeira vez que acontece no judiciário brasileiro. É um caso que chama a atenção no Rio Grande do Sul e vai chamar a atenção em nível de Brasil. Bandidos invadiram uma casa e fizeram a família de refém por quase 1 hora na zona norte da capital. É o medo, né? Que apavora, né? Esse é o sentimento dos moradores do bairro Vila Ipiranga. Nem mesmo a cerca elétrica impediu criminosos de invadirem esta casa e fazerem uma família refém. As vítimas acreditam que os assaltantes usaram essa janela para conseguir subir no 2º andar e entraram por esta outra, pequena, que costuma ficar aberta. Com medo, as vítimas não querem dar entrevista, mas contaram que eram 4 homens encapuzados e armados. Eles roubaram tudo que havia de valor dentro da casa, como televisores, videogames, joias, relógios e celulares. E ainda fugiram usando o carro da família. Os reféns foram amarrados e trancados em um quarto na hora da fuga. O caso não é o primeiro na vizinhança que costumava ser tranquila e segura. E quando o senhor veio para cá, como é que era? As casas não tinham grade na frente, no muro. É só um murito. Quase todos os moradores têm uma história sobre violência. Na minha casa já tentaram 2 vezes, mas não conseguiram. Porque eles arrebentaram a grade, mas na casa não conseguiram penetrar. Quebraram a minha porta todinha do fundo. Ficou em miséria. O senhor já foi assaltado aqui? Aqui na Alberto Silva. Eu outras vezes fui assaltado, perdi caminhonete, perdi Kombi, fui assaltado à mão armada. A falta de segurança aqui está precária. Ali e em todos os lugares está precária, né? A Brigada Militar vai apurar a conduta de 2 PMs durante uma abordagem à noite de sábado que provocou a morte de uma mulher de 20 anos. O confronto aconteceu na zona norte de Porto Alegre, após perseguição a um carro roubado. Larissa da Costa Antônio completaria 21 anos no próximo sábado. O caso aconteceu nesta rua do bairro Jardim Itu-Sabará, na zona norte de Porto Alegre. Houve perseguição ao motorista do carro, onde estavam Larissa, o filho dela, de 3 anos, e o irmão de 13. Os menores escaparam dos tiros. O veículo suspeito era roubado. O comando do 20º Batalhão garante que os policiais revidaram a agressão do motorista. Ele teria sacado a arma e trocado tiros com os PMs. Um revólver foi apreendido no local. O suspeito conseguiu fugir, mas está identificado. Tem diversas passagens já por roubo de veículo, tráfico de drogas, posse de entorpecente, agressão à mulher, a antiga companheira dele. A Corregedoria da Polícia Militar abriu inquérito para apurar a conduta dos PMs. O Departamento de Homicídios da Polícia Civil também investiga o caso. Imagens estão sendo analisadas e os depoimentos dos envolvidos devem ocorrer nesta semana. Mas o ponto mais importante dos inquéritos é o laudo do Instituto Geral de Perícias, que pode apontar qual arma foi utilizada na morte da vítima. Tudo indica que tenha partido do namorado dela. Larissa estava namorando o suspeito havia 2 semanas. De acordo com a área de inteligência da PM, ela tinha passagens por furto e associação criminosa. O pai reconhece os erros da filha, mas não se conforma com a morte dela. Ela já estava procurando um emprego já para melhorar de vida, entendeu? Pra que fazer isso, cara? Pra que, pô? São 2 questões que têm que ser analisadas nesse caso. Primeiro, a morte de uma pessoa que pode não estar envolvida em nenhum crime, mas o companheiro que estava no carro ter sacado uma arma contra policiais que estavam realizando uma abordagem, na minha visão, dá sim direito à Brigada Militar de contrapor, né? Recebe tiro, está sendo tiroteada a Brigada Militar, tem que responder com tiro também. Essa pessoa é que não deveria ter sacado a sua arma. A Brigada Militar tem que ser respeitada, né? Apesar de ter decisão aí, inclusive do Tribunal de Justiça, que eu já acabei de elogiar há pouco aqui, dizendo que não, olha só, tem que ser contra o policial, o tiro, isso tem que estar comprovado. Que isso? No meio de um tiroteio, você vai saber de que lado está vindo a bala? Não, né? Não. Essa jovem pode ser inocente, ela pode ter morrido inocentemente, mas ela estava em um carro
que uma pessoa estava atirando contra policiais militares. Todos os casos serão investigados agora. A Corregedoria da Brigada Militar, Polícia Civil são muito ciosos em tipo como esse caso. O Ministério Público vai analisar essa situação também, mas esse é o típico caso que, se um bandido levanta uma arma contra um brigadiano, a minha tendência sempre é apoiar a Brigada Militar. Não tem nada que atirar contra brigadiano, porque afinal de contas a lei está com eles e eles estavam realizando uma abordagem porque havia suspeitas e nesse caso comprovada, porque você vê que o sujeito tinha uma ficha criminal já anteriormente, né? Em Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra, segue foragido o principal suspeito de matar a ex-namorada. Mais um caso daqueles que o homem não aceita o fim do relacionamento. Lu, esses feminicídios que, olha, faziam umas 2, 3 semanas que a gente não noticiava, Lu, mas infelizmente são recorrentes no Rio Grande do Sul, essa violência contra as mulheres em fim de casos amorosos. Pois é. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal de casa. É mais um caso, né, de um homem que não aceita o fim da relação, acha que a mulher é posse dele, né? Praticamente um objeto, e aí se acha no direito de tirar a vida da mulher, já que ela não ficará mais com ele, ou seja, um monstro. O Vilmar Antunes do Prado, de 40 anos, então, é o principal suspeito de matar a tiros a companheira, a Gabriele Paim da Silva, de 18 anos, com quem ele tem um filho de 6 meses. A vítima chegava em casa ontem à noite com uma amiga quando foi agredida e alvejada. Segundo a polícia, Gabriele ainda tentou correr para dentro de casa, mas o suspeito arrombou a porta, foi atrás e aí atirou nela. A motivação do crime seria o término do relacionamento. Ainda segundo a polícia, o suspeito atirou também contra a amiga dela, mas felizmente não acertou. Se condenado, ele vai responder pelos crimes de feminicídio consumado, né, e tentativa de homicídio. Qualquer informação a respeito do paradeiro desse homem que está foragido, tem que avisar a polícia, porque esse aí precisa estar atrás das grades, né, Felipe? Com certeza. É o 9º homicídio ocorrido esse ano em Bom Jesus. E, infelizmente, agora um feminicídio, né? Um crime causado exatamente por causa da questão de gênero, né? Era uma mulher e aí ele se deu nesse direito de tirar a vida dela, já que ela não seria mais a mulher dele. É uma coisa meio louca, né? Mais um caso daqueles absurdos, essa violência estúpida que as pessoas dizem uma semana antes, mas eu amava, e depois acabam matando esses motivos, né, fúteis, né, que acabam tirando a vida de uma pessoa absolutamente inocente. Mas, Lu, a gente tem uma imagem incrível, né? Nesse caso, é uma pessoa que foi salva, Lu. Com certeza, né? E uma boa notícia, Felipe. Pois é, o que aconteceu? Esse caso aconteceu em 2 irmãos. A mulher, ela tinha se engasgado com um comprimido e foi levada até os bombeiros pelo marido assim que ela começou a se engasgar. Por sorte, eles moram ali pertinho dos bombeiros, cerca de 3 quadras. Foi ontem à tarde, por volta das 4 horas da tarde. O homem ali, como a gente viu, já chegou buzinando, olha, pisca-alerta ligado, pedindo ajuda. O bombeiro já foi rapidamente ali, ó, fazer o atendimento, fez o procedimento, como a gente vê, ele abraça ela, né, ali por trás, exatamente para ela se desengasgar, né, enfim, expirar, colocar para fora aquele comprimido que ela tinha engasgado. Bom, ela passa bem, deu tudo certo, Felipe. Maravilha. Mas olha só, por pouco que eles não encontram o quartel vazio. E sabe por quê? Porque eles tinham recebido uma chamada de uma ocorrência de uma casa que estaria pegando fogo. Quando esse casal, então, chegou ali pedindo ajuda, então eles atenderam o casal e sairiam depois para atender essa outra ocorrência. Só que olha só, Felipe, era um trote. Já pensou se eles saem para atender esse trote e aí eles chegam lá e essa mulher morre? Essa é uma questão que eu acho também, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, tem que trabalhar mais fortemente, né? EPTC, todas as autoridades, sabe? Hoje, com o mundo digital, dá para você localizar de onde é que saiu o trote. Muitas vezes ainda é de telefone público, pois faz uma marcação cerrada. Essas pessoas também têm que ser punidas. Não se pode passar trote. Num caso como esse, né? Poderia ter visto uma outra pessoa ter sofrido uma consequência por um trote imbecil de alguém que quer brincar com as autoridades. Não pode. E muitas vezes são crianças, né? Exato, elas precisam ser orientadas pelos pais de que isso é crime e que pode causar uma morte. Imagina, eles chegavam lá, se eles chegassem lá, não tivesse ninguém, o que ia acontecer com a mulher? E ainda para sair, né?
E se for criança, na primeira tudo bem, você vai e conversa com o pai, na segunda você já dá um puxão de orelha maior no pai da criança. Agora na terceira o pai também tem que ser responsabilizado, porque os responsáveis pelos filhos são os pais, não vem com essa. Exatamente. Sabe? São os responsáveis, né? E eles precisam evitar esse tipo de brincadeira de mau gosto. Gostou do nosso novo companheiro? Gostei. Muito, gostei, né? Muito. Gente boa demais. Boníssima, adoro o André Har. Também. Hoje é dia de estreia aqui no SBT RS. Foi a vez do nosso querido André Har assumir o comando do SBT Rio Grande. A partir de agora, você tem um encontro marcado com ele todos os dias, a partir das 11h40 da manhã. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul. O jornal está de cara nova. O jornalista André Har assumiu a apresentação do SBT Rio Grande. A estreia foi de emoção. 33 anos de jornalismo e sempre é uma estreia, é uma responsabilidade muito grande, né? As pessoas acham assim, já está acostumado. Não é bem assim, né? É um compromisso que se renova. É emocionante, né? Esses dias que eu tenho vivido aqui no SBT. André chegou para se conectar ainda mais com o telespectador. A interatividade será uma das grandes novidades. A gente vai ter muito mais interatividade com o telespectador, que vai poder interagir, a gente vai ter um contato mais próximo, diário. O jornal também ganhou novos quadros. Toda segunda-feira você terá a companhia da meteorologista Estael Cias. O Fala Comunidade voltou com tudo. Vamos explorar a cultura, comportamento e conhecer a história de personagens das principais comunidades. E tem outras coisas ainda surgindo, quer dizer, a gente pretende fazer do SBT Rio Grande um jornal bastante completo, né? Linkando 3 coisas essenciais, né? Que é o princípio do SBT, que é a informação com o entretenimento, né? Ligando assim, unindo a família. Então essa é a nossa base. Grande figura, grande caráter, grande amigo, seja muito, muito, muito bem-vindo, André Har. Todo mundo ligado, 11h40 da manhã, de segunda a sexta, o André no comando do SBT Rio Grande. E a gente volta daqui a pouco com as informações sobre esta imagem. Um homem com um capacete foi flagrado roubando uma joalheria no interior do estado. E ainda a previsão completa do tempo. Eu já aviso que essa semana vai ser diferente, hein? Frio, chuva, calor, neve. Ih, rapaz, tem de tudo. Já já a Luciane Coleman chega com todos os detalhes sobre a previsão do tempo para você. Flagrante de assalto em joalheria no Alto Uruguai. A polícia segue procurando o bandido que agiu rápido, Lu. Pois é, Felipe. Isso aí aconteceu lá em Ametista do Sul, que fica no norte, hoje de manhã. O homem levou relógios, joias e dinheiro. Nessas imagens que a gente vê, ele entra na loja, ameaça, né, a funcionária com uma arma. Dá pra ver bem direitinho ali a arma. Segundo testemunhas, o assaltante fugiu com outro homem numa moto. De acordo com a polícia, um veículo roubado foi encontrado abandonado no interior da cidade. E quem tiver qualquer informação a respeito desse assaltante pode entrar em contato pelo 3752-1082, prefixo 55. Lu, que história é essa? É verdade que a gente vai ter de calor a neve essa semana? Explica aí. Verdade, as 4 estações, viu, Felipe? Entre hoje e amanhã, previsão de chuva, risco até de temporal. Na quarta, frio e tempo seco. Na quinta, calorão, depois chuva. E aí na sexta, a gente tem frio, chance de neve e fim de semana frio e geada. Olha só. Bom, aí tá o tempo nesta terça-feira. A chuva se concentra mais entre a madrugada e o turno da manhã, principalmente na metade norte. Depois o sol aparece e esfria em todo o estado. Esfria um pouco, né? Em Santa Maria, temperatura entre 10 e 14 graus. Em Porto Alegre pode chover um pouco na madrugada. O dia começa com tempo instável. À tarde a gente deve ter um pouco de sol. Na quarta, tempo seco, temperatura entre 9 e 22 graus. Na quinta, sol e calor perto de 30 graus. Por isso, alerta de temporais isolados no fim do dia. Mas na sexta o tempo muda de novo e aí esfria, Felipe. Maravilha. Lu, obrigado a você aí. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. E obrigado também a você pela sua audiência. Fique agora com o SBT Brasil e não esqueça, amanhã, 11h40 da manhã, André Har no SBT Rio Grande. Tchau.